a nossa participação nesse projeto, né, que hoje atende aqui na cidade de Betim, na divisa com Ibirité. Ali tem uma casa de apoio, onde fica aquelas pessoas que já estão bem avançadas no tratamento, que podem ir para a rua, não precisa ficar ali só dentro da casa de recuperação. E em Brumadinho tem uma outra casa, né, onde fica só aquelas pessoas que estão iniciando o tratamento, que não pode ir para a rua, porque se ir para a rua, né, vai ter uma queda e aí voltar a usar drogas. Então ali funciona realmente um internato onde quem quiser permanecer fica ali, né? E as maiores necessidades hoje, irmãos, é presencial, de nós estarmos ali pessoalmente. Os irmãos têm liberdade aqui de organizar um grupo, né, de irmãos, e ali fazer uma visita para eles, passar uma manhã com eles, seja no sábado, seja no domingo. Pastor Charles tem alegria de receber vocês ali, né? E há muita carência de alimentos, irmãos, porque o consumo de alimentos é muito alto, tanto que, para os irmãos terem uma ideia, por dia ali, eles precisam fazer um pacote de arroz para alimentar cerca de 20 homens. Um pacote de arroz em Brumadinho, um pacote de arroz em Ibirité, na divisa com Betim. Isso só para o almoço, irmãos, porque para a noite o arroz não dá, e tem que ser macarrão para ficar mais barato. Então à noite é macarrão, de dia o arroz com feijão. Então há muita carência de alimentos, e nós estamos no coração de esse ano fazer um trabalho, uma campanha permanente de enviarmos para ali alimentos, né? E eu quero contar com a colaboração da congregação aqui do Santa Cruz nesse trabalho. Amém, irmãos? Amém. E por fim, né, o pastor Marcos ali na cidade de Piracema, que é mantido com as nossas contribuições, porque é um trabalho que atende, irmãos, duas congregações que estão na zona rural, né? Pastor Marcos pastoreia a igreja que está no centro da cidade de Piracema, ali tem uma congregação, e há outras duas que estão na zona rural. O pastor Marcos é responsável por essas 3 igrejas. Então, para que ele tenha condições de atender ao trabalho, ele fica ali integralmente, e assim nós mantemos ele, né, com uma oferta para o seu sustento e o sustento de sua família. Então esses são os nossos 4 projetos que nós hoje mantemos aí no Departamento de Missões Abrace. Ore, contribua, participe, né, desse projeto, desse trabalho, porque foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Deus nos chamou para estar aqui nessas 4 paredes congregando, mas não só isso. Deus nos chamou para fazer muito mais que isso. E Deus conta com você. Deus conta com você. Então não deixe a oportunidade passar, porque quanto mais a gente abençoa, mais a gente é abençoado. Então, queridos, nós temos ali 10 minutinhos. Na verdade eu tenho 5. Pastor Edmilson me disse para ir até 5 para as 9. Então, está adiantado? Eu tenho mais tempo. Então 10 minutinhos para a gente meditar num texto que Deus colocou no meu coração. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 21. Evangelho de João, abra comigo a sua Bíblia no último capítulo de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler versículo 19 ao versículo 22. Deixa eu achar minha página aqui, ver se eu vou achar ela. Diz assim a palavra do Senhor: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus,
Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém. Tome o seu assento. Eu vou rapidamente resumir aqui, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos nesta noite. Aqui nós sabemos que o relato de João, o apóstolo, né? Aquele que Jesus amava, ele está relatando esse momento que Jesus já havia morrido, e ele diz que os discípulos estavam trancados em um lugar, porque eles estavam com medo dos judeus, daqueles que perseguiam a Jesus. Então estavam dentro de uma casa com as portas trancadas, e Jesus aparece dentro daquela casa. E quando Jesus aparece, a primeira palavra que Jesus diz a eles é: paz seja convosco. Aleluia. Jesus deixa ali uma palavra dizendo que a paz esteja com vocês. E por que Jesus está dando a eles essa palavra? Porque eles estavam com medo, eles estavam temerosos. E nós podemos olhar para essa palavra entendendo que Jesus, Ele quer nos libertar de todo medo que porventura esteja no nosso coração. Porque quem está com medo se tranca, quem está com medo se fecha, quem está com medo não quer se relacionar com os outros, ele quer se esconder. Mas para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, não pode haver medo no seu coração. Não. O seu coração precisa estar livre do medo. E a palavra de Jesus para nós é: que a paz esteja sobre você. Aleluia. Jesus quer que o nosso coração esteja livre de todo medo. E o que é que liberta o nosso coração do medo? A paz de Deus. Aleluia. Jesus disse em outro texto, que João também registrou no capítulo 14, no versículo 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Interessante que nesse mesmo capítulo Jesus inicia o capítulo dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque os discípulos ali outra vez estavam com o coração perturbados e com medo, porque Jesus havia dito que ele voltaria para o Pai e deixaria os discípulos. Irmãos, quantas situações nós vivemos hoje que tira a nossa paz? Quantas situações que nós vivemos hoje que traz medo para o nosso coração? E se nós não tomarmos cuidado, o medo nos paralisa. O medo nos deixa inertes. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem paz para o seu coração. E a paz de Deus é suficiente para remover todo medo, todo temor, toda ansiedade. Então deixe o seu coração ser tomado pela paz de Deus nessa noite. Aleluia. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração de paz nessa noite, porque só com o coração cheio de paz você será capaz de fazer
e de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E depois de ter dito isso, Jesus então disse assim, no versículo de número 21, ele termina o versículo dizendo assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois de Jesus tranquilizar o coração dos discípulos, depois de Jesus dar uma palavra que afasta o medo, que afasta o temor, que afasta o perigo, Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E o que significa essa palavra que Jesus disse? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Primeiro, irmãos, como o Pai enviou Jesus? O Pai enviou Jesus com uma missão. Qual era a missão? Está lá em Lucas, salvo engano, no capítulo 10, se eu não estou enganado. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão. Por que Jesus foi enviado? Para cumprir essa missão. Aleluia, obrigado. Deus só nos envia porque Ele tem uma missão para nós. E Deus deu a todos nós uma missão. Oh, Deus. Então, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia. Como? Com uma missão. Segundo, quem é enviado não vai no seu próprio nome. Não. Toda pessoa que é enviada para fazer alguma coisa, ela vai no nome de quem enviou ela. Não é assim? Quando o pastor Elias assumiu aqui a congregação como pastor dessa igreja, ele chegou aqui por conta própria e disse: irmãos, a partir de hoje eu sou pastor aqui da congregação de Santa Cruz. Foi? Não foi. O pastor Elias assumiu aqui a congregação porque ele foi enviado para assumir a congregação. E como enviado que ele foi, ele não veio em nome dele, ele vem debaixo da autoridade de alguém. Todo mundo que é enviado, ele vai enviado debaixo da autoridade de alguém que está acima dele. Quando Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, Jesus está dizendo assim: ei, vocês não estão indo fazer o que vão fazer no nome de vocês. Vocês estão indo fazer o que eu estou mandando, porque vocês vão no meu nome fazer o que vão fazer. Isso significa, irmãos, que nós não precisamos ter medo de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, porque a gente não faz no nosso nome, a gente faz no nome dele. Então tudo que nós vamos fazer porque nós fomos enviados. Lembre-se sempre disso. Tudo que você for fazer para Deus, você tem que entender o seguinte: eu estou fazendo como enviado de Deus, eu estou fazendo na autoridade de Deus, eu estou fazendo porque Deus me enviou para fazer isso. E quando a gente vai com essa convicção, irmãos, aquilo que nós vamos fazer dá certo, porque é Deus quem garante, porque é Ele quem envia. Se Ele enviou, Ele vai garantir que as coisas vão acontecer. E por último, porque o tempo não nos permite mais, depois de dizer isso, Jesus soprou sobre ele e disse assim: recebam o Espírito Santo. Só há um jeito, irmãos, de nós cumprirmos a missão que Deus nos deu: cheios do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Tudo que nós formos fazer para Deus só terá sucesso se nós fizermos na unção do Espírito Santo. E aqui é interessante, irmãos, porque aqui eu não estou falando do batismo no Espírito Santo. Não. Aqui não veio o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo veio 10 dias depois, lá no Pentecoste. Aqui ainda não é o Pentecoste. Aqui Jesus está dizendo: recebam o Espírito Santo, eu dou a vocês o Espírito Santo. Porque toda pessoa, quando aceita Jesus, ela já recebe o Espírito Santo. Então ninguém pode dizer como desculpa assim: eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não posso evangelizar. Eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não posso cantar.
Não sou batizado com o Espírito Santo, não posso fazer a obra de Deus. Não. Crer em Jesus, quando nós cremos, nós recebemos também o Espírito Santo quando cremos. E portanto nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos sim ser revestidos, mas nós temos o Espírito Santo. Porque tudo que nós vamos fazer, irmãos, só terá sucesso se for feito na unção e na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós não podemos seguir mais porque o relógio já nos manda parar. Eu quero agradecer aqui ao pastor Edmilson, pastor Elias, por nos receber e dizer que nós estamos à disposição dos irmãos e contando com os irmãos. Nós temos uma vez ao mês, irmãos, o trabalho de missões geral do nosso campo ali na nossa sede, sempre na terceira quarta-feira do mês. Então eu sei que não dá para os irmãos irem todos os meses, mas reserve pelo menos 2, 3 quarta-feiras do ano, a terceira quarta-feira do mês, para você estar ali, porque assim você vai ser atualizado sobre o nosso trabalho missionário. E tem uma escala da regional aqui Laranjeiras, a regional dos irmãos de Laranjeiras, né? Tem uma escala dos irmãos, eu não sei aqui o mês certinho que vai ser, mas ao longo do ano tem uma terceira quarta-feira que os irmãos estão escalados. Mas para além disso, compareça lá nos nossos trabalhos de missões, para que os irmãos possam se inteirar também, em nome de Jesus. Deus abençoe. Retorna aqui a palavra ao nosso pastor Elias. Senhor é Deus. Uma refeição.